2 anos de prisão efetiva é a pena que Isaltino Moraes vai ter de cumprir por 3 crimes de fraude fiscal e 1 crime de branqueamento de capitais. Toda a história e reações sobre a detenção do autarca de Oeiras para acompanhar hoje no CM Jornal. CMTV. Melhor primeiro. Aqui fala-se de tudo e sem tabus. Muito. Como se fosse esta noite a primeira vez. Na arte da sedução, o bom gosto e o requinte é o nosso cartão de visita. Olha-me muito. Que eu não tenho medo. Hoje, em direto, à 1 da manhã, faça-nos companhia. Sou eu. Uma verdadeira arena tecnológica que testa o jogador até ao limite nas mais diferentes situações de jogo. O futebol tecnológico é o tema do Falar Global desta semana. Este programa tem o apoio de Ciência Viva, Hotéis Vila Galé. Aqui na CMTV está sempre a ganhar prémios. Fica a saber que sempre que ligar para qualquer dos passatempos da CMTV, a sua chamada também conta para um prémio mensal de 10 mil euros. E já sabe, todas as chamadas contam. Quantas mais vezes ligar, mais hipóteses tem de ganhar. Pois é. Você está aqui. Faltam 2 jogos para o sonho da final europeia do Benfica. Os turcos do Fenerbahçe estão no caminho. Aqui, na CMTV, emissão especial esta quinta-feira, a partir das 6 da tarde, para acompanhar a primeira mão das meias finais da Liga Europa, do Fenerbahçe Benfica. Esta semana na revista Sábado, como este miúdo se tornou o terrorista mais procurado. Revista Tentações, as novas esplanadas de Lisboa e Porto. E grátis com a Sábado e a sua dieta. Não perca o manual de instruções para ter o corpo ideal. Sábado, pense por si. Boa tarde, bem-vindo ao Jornal às 7 da CMTV. 6 dias de espera. É esse o tempo estimado para Isaltino Moraes ser encaminhado para um estabelecimento prisional devido à greve dos guardas prisionais. O autarca está nas instalações da PJ em Lisboa, depois de ter sido preso ao fim da manhã desta quarta-feira junto à Câmara de Oeiras. O ex-ministro tem 2 anos de prisão para cumprir por 3 crimes de fraude fiscal e 1 de branqueamento de capitais. A ordem judicial de prisão foi emitida pela juíza Marta Rocha Gomes, do Tribunal de Oeiras. Isaltino Moraes encontra-se a braços com a justiça há uma década. Em setembro de 2011 chegou a ser preso, mas a defesa contestou a decisão na altura por haver ainda recursos pendentes e a ordem de detenção durou 23 horas. O advogado de Isaltino Moraes defende que a detenção do autarca de Oeiras é ilegal. Rui Eloy Ferreira disse hoje que existem questões pendentes em instâncias superiores e já pediu a libertação de Isaltino. Em direto do edifício da Polícia Judiciária em Lisboa está a jornalista Carolina Rezende Matos. Boa tarde, Carolina. Já há por aí mais reações a este pedido de libertação efetuado pelo advogado de Isaltino Moraes? Não há mais reações, mas como disseste, Rui, podem ser realmente 6 dias o tempo em que Isaltino Moraes poderá ficar então nos calabouços da Polícia Judiciária, uma vez que permanece a greve de guardas prisionais e também uma vez que vai continuar aqui nos calabouços da Polícia Judiciária, porque não se sabe ao certo para onde e quando poderá sair. O Isaltino Moraes entrou então aqui nos calabouços da Polícia Judiciária por volta da 1h45 da tarde de hoje, foi detido à hora de almoço, acabou por almoçar já aqui nos calabouços da Polícia Judiciária, depois de ter sido entregue aqui na Polícia Judiciária.
A polícia acabou por trazer então Isaltino Moraes até aos calabouços da Polícia Judiciária, mas o advogado de Isaltino Moraes, Eloy Ferreira, em entrevista à agência Lusa, já disse que fez um pedido de libertação imediata e diz também que esta é uma detenção ilegal. Relembrar que Isaltino Moraes está então indiciado por 3 crimes de fraude fiscal, um crime de branqueamento de capitais. Este é um caso que já se arrasta há cerca de 10 anos. Relembrar também então que a greve dos guardas prisionais poderá fazer com que Isaltino Moraes permaneça por aqui mais tempo. É um assunto que vamos continuar a acompanhar ao longo desta tarde informativa e voltaremos então assim que se justificar. Obrigado, Carolina. Continuaremos então a acompanhar este caso, que já tem tido várias reações. Uma delas veio de Teresa Leal Coelho, vice-presidente do PSD, que diz que a detenção de Isaltino Moraes representa o fim da impunidade em Portugal. A CMTV confirmou que dentro em breve deverá dar entrada no Parlamento a nova lei sobre o enriquecimento ilícito. Acabou-se neste país a impunidade. A justiça é para todos, não é apenas para os mais desfavorecidos. E é essa linha que nós temos vindo a acompanhar. Teve já um desfecho tardio, mas teve um desfecho, o caso Casa Pia. Agora este caso Isaltino Moraes. Efetivamente, a nova legislação em vigor, seja o Código de Processo Penal como o Código Penal, dão-nos maiores garantias de celeridade processual. E é por isso mesmo que nós temos defendido destas formas, que defendemos e que vamos continuar a defender a introdução da criminalização do enriquecimento ilícito em Portugal. Noutra reação a esta detenção, Moita Flores, candidato à Câmara Municipal de Oeiras pelo PSD, afirmou que esta ordem de prisão era esperada há muito e que não conhece ninguém que cumpra 2 anos de prisão. Ela já estava prevista há muito tempo, havia recursos pendentes e pronto, deve ter sido o último recurso que foi rejeitado e determinou a prisão do Presidente Isaltino. Este processo é um processo muito moroso que dá, como disse o anterior comentador, dá para perceber tudo aquilo que há de alçapões e de curtos-circuitos no interior da justiça portuguesa e que permite prolongar processos. Mas, por outro lado, também diz uma coisa, é que, de facto, há aqui um excesso em relação a este Presidente, porque eu não conheço ninguém condenado a 2 anos de prisão que cumpra a pena de prisão, ficam com penas de suspensa. Já Rui Pereira, comentador da CMTV, afirma que a prisão de Isaltino Moraes é uma resposta da Justiça a quem pensava que o acordo do Tribunal não iria ser cumprido. A opinião pública esperava em grande medida que o acórdão nem sequer fosse executado. Havia muitos artigos de opinião, no sentido de que nunca se teria emitido um mandado de detenção neste caso. Ora bem, esgotados os meios de recurso, essa ideia não se confirma. Na realidade, embora muito tempo depois de ter sido proferido o acórdão, o certo é que está a ser executado. Por seu lado, Maria de Belém diz que a prisão de Isaltino Moraes é sinónimo de que a Justiça está a funcionar. A minha reação só pode ser uma justiça a funcionar, não é? Portanto, houve aqui um processo que correu todos os trâmites que a nossa lei garante, quer do ponto de vista da acusação como da defesa, esgotadas as possibilidades de defesa, pois verificou-se que se cumpriu a sentença judicial. Portanto, digamos que é o sistema a funcionar e o sistema deve sempre funcionar para permitir que as pessoas tenham confiança na justiça. Mais reações à ordem de prisão de Isaltino Moraes. O colunista do Correio da Manhã, Paulo Moraes, refere que a detenção já é tardia, mas que ainda assim é prova de que no sistema de justiça português deixou de haver submissão a determinados tipos de políticos. Uma notícia muito tardia, mas de saudar, por forma que finalmente deixa de haver pelo menos um sentimento de total impunidade e de submissão da justiça face a determinado tipo de políticos. Isaltino Moraes não era apenas um réu que estava sem prisão, não era apenas isso. Isaltino Moraes representava a impunidade da política face à justiça
e de alguma forma também simbolizava uma submissão do aparelho de justiça a todo o aparelho político. E, nesse sentido, é de saudar a sua prisão e que se faça, no fundo, finalmente justiça. Mas penso que este é um case study da justiça portuguesa. Era importante que as autoridades avaliassem como é que foi possível ter demorado tanto a prender alguém que já havia sido condenado há muito tempo. Isaltino Moraes recorreu mais de 40 vezes às decisões do Tribunal. Foi então condenado a 2 anos de prisão efetiva por 3 crimes de fraude fiscal e 1 de branqueamento de capitais. Por repetir, ainda está o julgamento no qual responde por crimes de corrupção passiva, mas o crime terá prescrito em 2011. As suspeitas sobre Isaltino Moraes surgiram há uma década. O autarca começou a ser investigado em 2003 por não ter declarado ao Tribunal Constitucional e ao Fisco contas bancárias na Suíça de valores superiores a 1 milhão de euros. Então, a investigação, que se estendeu a processos de corrupção passiva, branqueamento de capitais e abuso de poder, provocou uma cisão com o Partido Social Democrata. Em agosto de 2009, foi condenado a 7 anos de prisão efetiva e perda imediata de mandato. O Tribunal de Oeiras continuou ainda a pagar uma indemnização de quase $500 mil ao Estado português. Logo aqui, o atual presidente da Câmara Municipal de Oeiras recorreu da decisão, tendo, depois disso, já apresentado um total de 44 recursos. A sentença e a pena ficaram suspensas até agora. Entre avanços e recuos do Supremo Tribunal de Justiça e dos juízes do Tribunal Constitucional, os tribunais acabam por considerar que não houve prescrição dos casos pelos quais o político está a ser condenado. Isaltino Moraes cumprirá agora uma pena de 2 anos de prisão. Na atualidade política, o banco onde trabalhou António Borges, o polémico consultor do governo, foi um dos que lucrou com a venda de contratos tóxicos às empresas de transportes públicos. Os financiamentos do Goldman Sachs podem gerar um buraco de 100 milhões de euros. É um dos mais contestados nomes com ligações ao governo. Agora é também um dos rostos ligados ao financiamento com produtos tóxicos. Às privatizações, foi administrador do Goldman Sachs de 2000 a 2008, período em que vários dos polémicos contratos de swap